Olá, eu sou Gustavo Xavier e vou comentar um pouco sobre MOFs. Os MOFs são redes metalorgânicas. O que são essas redes metalorgânicas? São redes em que existe uma parte orgânica ligadas com metais em suas pontas, em suas arestas. Então, elas são estruturas nanoporosas, diferente do que é usualmente trabalhado, que são estruturas cristalinas, densas, entre outros. Só que a abordagem hoje vai ser voltada à parte de poros. Mas não dá pra começar a falar sobre MOFs sem falar sobre zeólitas. Então, as zeólitas são elementos naturais, eles são encontrados em rochas vulcânicas, diferente dos MOFs. Os MOFs são elementos sintéticos. O desenvolvimento dessas zeólitas ocorre a partir da baixa temperatura, um pH médio, em um processo que dura milhares de anos, então de forma natural. Então, o objetivo inicial desse estudo das eólitas era pegar, executar a formação dos cristais com características semelhantes a dos eólitos, e isso em laboratório. Daí que foi surgido o MOF. Então, os eólitos são grupos minerais que possuem estrutura porosa. Ele pode ser comparado aos MOFs, são elementos naturais, e o estudo para formar cristais com características semelhantes deles ao laboratório gerou o MOF. Então, a comparação entre os eólitos e MOFs, o desenvolvimento dos MOFs foi a partir dos eólitos. Os MOFs são mais estáveis porque eles não possuem nem ligações iônicas nem covalentes a serem feitas, então não tem nenhum ligante covalente solto ou iônico soltos no seu material, na sua composição. Já as eólitas possuem sólidos orgânicos em seu corpo, assim pode existir algum tipo de contaminação. A força de ligação entre os elementos químicos do MOF é mais fraca e por isso possui maior tendência a desenvolver em temperaturas mais baixas. Já as eólitas, por ser natural, conseguem se desenvolver em temperaturas mais altas. MOFs tem maior desempenho para estoque de elementos químicos também. Por ser material sintetizado, aumenta-se bastante a sua área superficial. Então, para comentar sobre MOFs, o primeiro desenvolvedor do MOF foi o tal do Omar Yaghi. Ele e sua equipe desenvolveram esse elemento da imagem da direita aí, chamado MOF5. Ele é químico e seu grupo desenvolveu o MOF5. O elemento é desenvolvido a partir da ligação entre um metal, no caso o zinco, e um elemento orgânico que é o tereftalato, como ligante. Ele é oriundo então de uma ligação de um íon ligante e um ligante orgânico. Essa descoberta foi feita apenas 20 anos atrás, em 1999. Desde então há um desenvolvimento contínuo na área. Então, o que dá para se observar nessa imagem aí é que esse espaço amarelo aí é totalmente um espaço onde pode ocorrer deposição do material. É um espaço livre. Tá exposto em amarelo aí para mostrar o espaço que tem dentro dos ligantes aí, que é o MOF5. Então, como foi comentado já, foi utilizado o zinco e um tereftalato, esse 1,4-benzeno de carboxilato, para fazer a ligação do MOF. Então, esses íons metálicos do MOF, eles se apresentam nas quinas dos materiais, certo? Nas vértices dos materiais, enquanto os elementos orgânicos são presentes nas arestas deles. Além disso, é possível observar nessa imagem o MOF5. Ele é feito por ligações covalentes
pelos metálicos e ligante orgânico, e na imagem abaixo dá para ver o MOF5 também. Então, uma estrutura orgânica com uma estrutura inorgânica de zinco gerou esse MOF4. MOF5. Algumas características do MOF5: é uma estrutura estável e controlada, composto por nanoporosidade, tem uma certa robustez química e mecânica também. Ele é composto por nanoporos, então possui certa facilidade no seu controle de montagem estrutural devido a essa estabilidade dele. E aqui, onde está a seta vermelha, eu comentei agora há pouco sobre o espaço amarelo, onde que os gases e pequenas moléculas podem adentrar, residir, entre outros termos. Aqui nós temos também uma evolução da pesquisa referente a MOFs durante os anos. Então, até 1999 eram estudadas muitas eólicas, sílicas e carbono ativado, por exemplo, para materiais nanoporosos. A partir disso, a partir da invenção, do descobrimento do MOF5, aumentou bastante a quantidade de estudos, que até então era de cerca de 2.500, tanto quantidade de estudos quanto a área superficial do material. Então, a área superficial do MOF5 chega a praticamente 2.500 metros quadrados cada grama de material. Hoje em dia, quer dizer, até 2012, já encontrava-se 7.500 metros quadrados por grama de material, isso da área superficial desse material. Em relação aos estudos, eu estava pesquisando, joguei no Google Scholar o termo MOFs e fui variando em relação aos anos. Então, até 1990, a quantidade de estudo era bem baixa, até 2000 também muito baixa, a quantidade de publicações referente a essa área. A partir do ano 2000 aumentou significativamente e hoje em dia aumentou pelo menos 10 vezes em relação ao período de 2000 a 2005. Então, como característica desse MOF5, a gente pode com certeza afirmar que sua área superficial é extremamente importante. Então, 1 grama desse MOF tem a capacidade de cobrir um campo de futebol inteiro, e a área superficial desse MOF5 chegou a 2.900 metros quadrados cada grama. Outras características dos MOFs são alta cristalidade, alta porosidade, elevada área superficial interna, alta superfície de contato em relação ao seu pequeno volume, presença de sítios insaturados, forte interação entre os metais ligante e orgânico, e entre o metal e o seu ligante orgânico, e uma boa flexibilidade. Aí temos também alguns exemplos dos MOFs. Então, queria só citar 2 deles, por enquanto. O MOF de cobre, que é o chamado H-Cust, que é essa segunda figura, em que ele possui estrutura cúbica de face centrada, CFC, mas pode cristalizar em partículas octaédricas. Então, ele pode obter dois tipos de estrutura a partir do seu material, da sua síntese. Já o MOF ZIF-8 apresenta área específica elevada, excelente estabilidade térmica e excelente estabilidade química. Existem vários outros tipos de MOFs que foram feitos nos últimos 20 anos aí. Outros MOFs podem separar misturas gasosas, como veremos em aplicações. Aplicação na área de fármacos, entre outros. Então, só vou comentar um pouco sobre também síntese dos MOFs.
Então, eu foquei apenas em 3 delas, que é o hidrotérmico, solvotérmico e ionotérmico, mas existem várias outras sínteses além dessas 3. Então, a síntese solvotérmica, ela é um método bem semelhante ao que nós vamos ver de hidrotérmico. Então, eu queria abordar as duas simultaneamente. Então, o hidrotérmico é uma forma bem antiga de síntese da parte de zeólitas, em que a água é um solvente e o reagente, ou silício ou alumínio, são misturados a água entre 90 e 180 graus. Essa mistura é colocada em um autoclave com uma pressão até 15 bar durante algum tempo. E assim as zeólitas são formadas e também na parte dos móveis. Já o método solvotérmico, ao invés de usar água como solvente, ele é utilizado álcool, hidrocarboneto ou alguma piridina. Os solventes podem ser desde não polar hidrofóbico até polar hidrofílico também. Então, a síntese solvotérmica, existe uma preparação prévia, joga uma pressão alta em uma mistura líquida de água ou algum reagente, água ou algum outro solvente, e aí a partir dessa mistura coloca uma certa pressão alta junto com o reagente, o silício ou o alumínio, para chegar e conseguir sintetizar esse material. Já a síntese ionotérmica, alguns líquidos fólicos são utilizados como solvente, onde o reagente é adicionado. A reação ionotérmica é realizada durante alguns dias, temperatura próxima a 200 graus. Não precisa de uma pressão muito alta, não. Já as suas aplicações, elas passam desde sensores químicos, catálise heterogênea, armazenamento de gás, extração de água atmosférica, descontaminação de metais pesados na água, captura de gás carbônico, de CO2 atmosférico, e passa na área de fármacos também. Então, uma das aplicações que tem sido mais utilizadas são os armazenamentos de gás em automóvel. Então, isso é feito para armazenar o gás metano. Então, a capacidade de armazenamento dos MOFs em relação ao gás metano aumenta muito em tanque de combustível, porque já que sua área de superficial é muito grande, o metano se atrai às superfícies. Então, qualquer cantinho que o metano consegue identificar que ele pode ir, ao aumento dessa área superficial, e então o metano vai se alocar nesses cantinhos, ou seja, dentro dos MOFs. A atração, então, ocorre uma grande atração do metano à superfície, então pode diminuir de 200 atm para 35 atm a partir dessa aplicação dos MOFs, os tanques de combustíveis, e essa absorção dos materiais gera uma economia muito grande de espaço. Além disso, pode ser utilizado também para a extração de água atmosférica. Então, 40% das regiões terrestres do mundo são áridas. Então, temos grandes problemas de falta de disponibilidade de água e alta contaminação. O uso dos MOFs para solucionar esses problemas é feito através desse material absorvente. Então, quando a umidade relativa do ar está acima de 10%, esses MOFs conseguem extrair 250 ml de água a cada 1 kg de MOF. Não é um sistema tão ideal, mas é um bom princípio para se estudar a evolução dessa área, da extração de água.
Outro fator é a descontaminação de metais pesados em água. Então, por exemplo, na indústria têxtil ocorre muita contaminação através de corantes, então as contaminações de alguns metais pesados ou alguma área relacionada a essa área têxtil onde a contaminação é grande pode ser bem utilizado. Então, a contaminação da água é uma das principais causas de morte no mundo, cerca de 2 milhões de pessoas por ano. Então, esses MOFs podem bloquear essa contaminação, como se fosse algum tipo de peneira, para travar esse deslocamento desses metais pesados. E esse filtro pode ser reutilizado também. Então, como aplicação dos materiais é isso, então é possível observar a partir dessa tela que as MOFs são materiais extremamente versáteis, já que possuem um número muito grande de combinações entre metais e ligantes. Porosidade e área específica podem ser controlados em função do método de síntese e natureza do ligante utilizado. Então, com a variação da síntese, da qual eu só mostrei 3 delas, existem várias outras, é possível pegar e variar a área superficial desses materiais. E as demais propriedades, como alta cristalidade, boa estabilidade térmica e possibilidade de modificações estruturais que contribuem para vasta gama de aplicações e potencial também. Então, esses MOFs eles podem ser usados como sensores, catalisadores, usados na produção de energia térmica, fotovoltaica, parte eletrônica, bioreatores. Então, existem várias áreas que os MOFs podem ser utilizados. Então, por hoje é só, finalizo por aqui.